Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia, ouvir o que é que esse Deus maravilhoso tem a falar conosco nessa manhã de domingo. Domingo que é o dia do pastor Carlos. Não, eu não tenho dia nenhum. Domingo é o dia do Senhor. Então abra a tua Bíblia, por favor, lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. E o tema da mensagem dessa manhã é o restaurador das asas quebradas. O restaurador das asas quebradas. Encontraram? Então eu vou ler o texto bíblico, que diz assim: Elias era um super-homem. Não? Peraí, eu estou lendo errado. Não. Elias era homem perfeito. Não? Puxa vida. Elias era homem superior a todos nós. Também não, o que está escrito é assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao nosso Deus. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver, a palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, está sempre em oração, está sempre atento ao chamado de Deus, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e nos traz a perfeição, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão. Seu prazer é abençoar todo aquele que obedece e que atende sempre ao chamado de Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós mais uma vez, meu Pai, em obediência ao Teu mandamento, porque o Teu mandamento diz que
nós temos 6 dias para trabalhar, para se divertir, para fazer o que a gente sentir vontade de fazer, que não seja pecado. Mas que tem um dia, que é o 7º, que nós devemos dedicá-lo inteirinho para o Senhor. Nesse dia é o Senhor quem trabalha em nós. É o Senhor que trabalha na nossa vida. E nós, da graça de Deus, levamos a sério isso. A gente não brinca com a verdade de Deus. A gente não vê a tua palavra como um conto de carochinha. Não, a tua palavra é a verdade. E a verdade é para ser obedecida, é para ser cumprida, é para ser vivida. Então começa desde agora, meu Pai, a trabalhar em nossas vidas, da maneira que o Senhor quiser, com o propósito que o Senhor determinar, que melhor te aprouver. Fala ao nosso espírito, fortalece-nos, restaura aquele que precisa ser restaurado, levanta aquele que precisa ser levantado, dá ânimo ao que precisa ser animado, cura o que precisa ser curado, liberta aquele que precisa ser libertado, alegra aquele que precisa ser alegrado, meu Pai. Por amor do nome de Jesus, eu te peço isso, meu Deus. E fala profundamente à tua igreja nesse dia. Fala profundamente ao teu povo, aos teus escolhidos, às ovelhas do teu rebanho. Aquele povo pelo qual o Senhor morreu por ele na cruz. Aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Aqueles que o Senhor predestinou em amor para o Senhor mesmo. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade, Senhor Deus, de explanar a tua palavra nessa manhã, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor. Por mim mesmo, eu não teria capacidade alguma, e o Senhor bem sabe disso. Usa-me, Senhor, como teu pastor, e fala à tua igreja, fala aos teus pequeninos, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que tudo isso seja para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo e para o crescimento espiritual da tua santa igreja. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, como Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele faz tudo para que a gente entenda as coisas dele de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito objetiva, para que a gente não fique com a ideia de um Deus distante, de uma coisa inacessível, né? Por isso que ele diz aqui que Elias, o grande profeta Elias, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas falhas, às mesmas fraquezas, aos mesmos erros. Ele poderia estar dizendo Moisés era homem semelhante a nós. Ele poderia estar dizendo Davi. Ele poderia citar qualquer nome aqui. Agora é impressionante como que a grande maioria do povo de Deus, que vive dentro dos templos, que vive participando de cultos, ouvindo mensagens, ouvindo pregações,
ainda não entendeu essa verdade aqui. A maioria do povo de Deus, quando ouve falar de Moisés, de Abraão, de Davi, eles imaginam que estão ouvindo falar de popstar da Bíblia. Sabe? Oh, Abraão, Davi. E aí as pessoas vão se sentindo insignificantes diante desses personagens bíblicos. Elas vão se sentindo sem valor. Elas vão se sentindo como se fosse um produto de quinta categoria. Elas começam a imaginar na sua cabeça que os personagens da Bíblia são o suprassumo dos seres humanos. Infelizmente tem sido assim. É verdade. Por isso que, em virtude desse pensamento errado, as pessoas vão se sentindo incapazes de realizarem seus sonhos, elas vão se sentindo incapazes de vencerem as suas lutas, incapazes de fazer a vontade de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. Gente que fica desanimada, gente que fica abatida, gente que fica sem autoestima. E quando você chega para a pessoa, exorta a pessoa e diz: irmão, Deus pode agir na tua vida como agiu na vida de Moisés. Quando você vê a pessoa enfrentando uma grande luta e você diz: irmão ou irmã, Deus pode fazer você vencer os teus Golias, como ele fez com Davi. Você sabe o que normalmente as pessoas dizem? O que normalmente elas afirmam? Quem sou eu? Moisés era Moisés. Quem sou eu para Deus agir na minha vida dessa maneira? Davi era Davi. Já ouviu pessoa dizer isso? Quem aqui já ouviu? Levante a mão, faça assim. Não é assim que normalmente acontece? Então, a sensação que essas pessoas têm é que Moisés, Davi, Abraão, Elias foram homens absolutamente perfeitos desde a hora que nasceram, que viveram a vida inteira numa perfeição. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Está aqui a Bíblia. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. No entanto, um homem de uma fé inabalável em Deus, um homem de uma confiança absoluta no Deus Todo-Poderoso, e um dia esse homem orou para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Deus honrou a oração desse homem. Amém, irmãos? Você pensa que você não pode fazer a mesma coisa? Pode. Claro que você não vai sair por aí: oh, eu vou orar para não chover. E não vai chover, não é assim não. Mas você pode fazer qualquer tipo de oração que necessário seja, e que seja para a honra de Deus, para a glória do Senhor, e Deus honrar a tua oração como Deus honrou a oração de Elias. Amém? Porque Elias, a Bíblia diz, era igual a mim, igual a você. Não era um popstar da Bíblia. Tem um provérbio anglo-saxônico que diz assim: um pássaro com asa quebrada, nunca mais ele voará tão alto como voou antes. Ou seja, esse provérbio diz que uma vez que nós tenhamos caído, uma vez que nós tenhamos pecado, nunca mais nós conseguiremos nos levantar totalmente. Se a gente fosse parodiar o hino do clube mais querido do Brasil, do mais amado pelos brasileiros, nós poderíamos parodiar dizendo assim: uma vez caído, sempre caído. Lembra o hino do Flamengo? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Fosse fazer a paródia, né? A gente faria exatamente isso: uma vez caído, sempre caído. Tem um ditado muito popular na Bahia, é um ditado baiano que diz: pau que nasce torto, morre torto. Agora preste atenção.
como provérbios populares, tudo isso parece absolutamente correto, tudo isso parece ter a mais perfeita lógica, mas quando a gente pega esses provérbios e lança a luz da palavra de Deus sobre ele, a gente percebe que são provérbios populares que não passam de futilidades. São provérbios espúrios, que não tem nada a ver com a verdade da Bíblia. Porque a verdade da Bíblia, a verdade sagrada, ela desmente tudo isso. A Bíblia, na realidade, irmãos, é a galeria dos paus que nasceram tortos e foram desentortados por Deus. A Bíblia sagrada, ela é a galeria daqueles que tiveram as suas asas quebradas e que depois tiveram as suas asas maravilhosamente e miraculosamente restauradas por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. E o que muito me emociona é que a palavra de Deus, de uma forma honesta, de uma forma transparente, ela relata a vida de pessoas que falharam, pessoas que caíram violentamente, pessoas que estavam no fundo do poço, que estavam atoladas na lama do pecado, na lama da iniquidade, mas que foram erguidas pelas mãos misericordiosas de Deus. E aí se tornaram grandes heróis da fé. É isso que me emociona na Bíblia. Então a verdade que eu quero passar para os irmãos nessa manhã é que todos nós aqui, sem exceção, já nascemos caídos. Já nascemos nesse mundo com a nossa asinha quebrada. E só estamos aqui hoje reunidos, crendo em Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, porque Deus nos levantou. Nós estávamos caídos. As nossas asinhas estavam quebradas, não podíamos mais voar. Deus restaurou a nossa asinha quebrada. Diga graças a Deus. Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 em diante, ele diz à igreja: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nenhumzinho. No capítulo 5 dessa mesma epístola, Romanos capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Então, aquilo que era necessário para que nós nos tornássemos justos, Jesus fez na cruz. E isso se manifesta de uma maneira visível, de uma maneira palpável na nossa vida, através da palavra. Deus chama a pessoa está lá fora com a sua vida completamente esboroada, com a sua asa quebrada, ela está lá angustiada, triste, viciada, doente, fracassada. E Deus a traz, que é Deus que traz. Aí ela chega no templo, ela ouve a palavra, eu prego a mensagem, eu prego o evangelho da graça, ela ouve com toda a atenção do mundo, ela começa a vir aos cultos, ela começa a ter o hábito saudável de ler as escrituras sagradas, começa a ler a Bíblia todos os dias. Olha, quando se passam 30 dias, a coisa já muda completamente. Com 30 dias, você olha para a mesma pessoa, o semblante dela já mudou, já há um brilho no olho, já há uma aura divina no seu rosto. Por quê? Porque ela começou a encher a sua mente da palavra de Deus, ela começou a ser dirigida pelo Espírito Santo,
E tudo isso, irmãos, é como água numa terra seca. Água numa terra seca. Enquanto a água não vem, o cenário é de morte. Eu que já viajei tanto por esses interiores aí. Época de seca, o cenário é horrível, meu irmão. A paisagem é triste, não tem verde, não tem vida, a terra está toda rachada, os animais morrendo, o boi morre, o jumento morre, todo mundo morre, não tem verdor na vegetação, mas quando a água vem, muda tudo. Muda da água para o vinho, você passa no mesmo lugar, parece que está em outro lugar. Se você bater uma fotografia na seca, aqui, quando a chuva vier, você for lá e bater de novo e mostrar para a mesma pessoa, ela não diz que você fotografou o mesmo lugar. Muda tudo da água para o vinho. Por isso que o salmista disse no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura os sentimentos, restaura a mente, restaura a psique. Então a verdade que nós precisamos entender é que os nossos atos, as nossas atitudes, elas são exatamente o reflexo daquilo que está dominando a nossa mente. Essa é uma verdade absoluta. Por exemplo, o que o marketing bem feito faz? Você liga a televisão, ou lê num jornal, numa revista, e está lá uma propaganda muito bem elaborada, muito bem feita, e aquela propaganda, ela consegue conquistar a tua mente e convence você de que Coca-Cola é o melhor refrigerante que tem. Está lá bem feita, né? O rapaz, a moça, jovem, corpo bem feito, bem modelado, às vezes numa praia, um calor, aí o cara, e aquilo passa para você uma sensação de que aquilo é refrescante, de que aquilo mata a sede, de que aquilo é saudável, apesar de não ser. Porque nenhum refrigerante presta, só traz malefício para a saúde. Mas quando você vai no mercantil e você se dirige à seção de refrigerante, qual é o refrigerante que você compra? Coca-Cola. A mente fica tão condicionada que a pessoa chega numa lanchonete, num restaurante, ela diz, garçom, uma coca. Ela não pede refrigerante, uma coca, já diz automaticamente. Você vê a propaganda e diz assim, Omo deixa a roupa mais branca, os outros não deixam, aí vai aquela propaganda, aí pega uma toalha que, né, o Photoshop deixa bem branquinha e a outra menos branca, e aquilo convence você de que Omo é o melhor sabão de pó que existe, que nenhum outro presta. Quando você vai na seção de limpeza, de produtos de limpeza, qual é o sabão em pó que você compra? Irmão, isso acontece com todos os outros produtos. Por quê? Porque a tua mente foi conquistada exatamente para isso. Então a mesma coisa acontece em relação à palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus estiver dominando a tua mente, mais as tuas atitudes serão de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus estiver impregnada no teu inconsciente, no teu consciente, quanto mais a palavra de Deus estiver tomando conta do teu coração, mais as tuas atitudes serão reflexo dessa palavra. Agora você pode perguntar assim, pastor, já entendi, todos nós nascemos caídos, todos nós nascemos com as nossas asinhas quebradas. Pastor, mas e se depois de eu me converter, eu caí? Se depois de eu me converter, por um motivo qualquer, eu levar um tombo, eu praticar um deslize, eu tiver uma fraqueza, como é que fica? Boa pergunta. Vamos deixar o próprio Deus responder
no Salmo 37. Abra no livro de Salmos. Salmo 37, versículo 24. Esse foi um salmo escrito por Davi. Salmo 37, versículo 24. Então diz assim, isso é Deus falando. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Se cair, não vai ficar caído. O sistema religioso ensina o contrário. O sistema religioso faz terrorismo de se cair, ferrou-se. Caído uma vez, caído para sempre. Mas não é verdade, porque, irmãos, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós podemos cair. Às vezes essa queda é motivada por uma decepção, é motivada pela perda de um ente querido, por uma injustiça que você sofre, e aí você desanima, você vai para o fundo do poço. Você pode cair por causa de um pecado que você praticou, e isso te arruína, isso te joga lá para o fundo do poço. Porque por mais cristão que a gente seja, por mais convertidos que nós sejamos, por mais cheios do Espírito Santo que você seja, que eu seja, olha, nós somos pessoas falíveis, nós somos pessoas imperfeitas, nós temos muitos defeitos, nós temos muitas falhas. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas se comportam como se fossem perfeitas. Como se não pudesse falhar nunca. Como se não fossem pessoas falíveis. Nós somos pessoas falíveis. O único que é infalível é Deus. Somente Deus, diga graças a Deus por isso. Bom, eu quero mostrar alguns exemplos aqui na Bíblia Sagrada. O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 12. De pessoas que tiveram quedas na vida, né? Mas hoje elas estão lá na galeria dos heróis da fé, que é Hebreus capítulo 11, né? Estão lá como grandes heróis da fé. Gênesis capítulo 12, versículo 9 em diante. Nós vamos falar primeiro de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, teve uma atitude de fé espetacular. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, ser tu uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Partiu Abraão como Deus havia ordenado. Só que chega lá na frente, olha o que acontece. Versículo 9. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão. Aqui está Abrão, mas eu estou falando Abraão, porque Deus só muda o nome dele lá na frente, né? Porque soa melhor, né, do que Abraão, né? Então, partiu Abraão. Cadê? Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Faraó disse: que mulheraça! Ah, gostei demais dessa Sara. Que mulher espetacular! Traz ela para cá. Eu quero essa mulher como minha mulher.
Versículo 16. Este, Faraó, né, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma ela e vai embora daqui. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Olha só, Abraão falhou. No primeiro momento que esse homem foi provado por Deus, ele falhou. Houve uma grande fome, uma grande seca na Palestina, e Abraão fez aquilo que muita gente faz nos dias de hoje, foi para o Egito. Às vezes a pessoa é de Deus, é um eleito, é um predestinado, mas na hora que surgem problemas, ela começa a tentar resolver os problemas por si mesma, em vez de confiar no Deus Todo-Poderoso, em vez de confiar naquele que pode todas as coisas. Abraão foi para o Egito. O Egito, na Bíblia, via de regra, ele simboliza o mundo. Simboliza o mundo. Então, Abraão foi para o Egito, mentiu, falseou a verdade. Olha, esses egípcios aí não são mole não, viu, Sara? Eles vão olhar para você, vão ver que você é uma mulher bonita, que você é uma mulher atraente, que você é uma mulher agradável demais, e eles vão me matar, para você ficar solteira, e eles tomarem conta de você. Então vamos fazer um negócio, Sara. Quando a gente entrar no Egito, você diz para eles que você é minha irmã. Aí eles não vão me matar. Pelo contrário, vão me agradar. Porque você é minha irmã. Olha só que falha terrível. O homem que pouco tempo antes confiou em Deus, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, não sabia nem onde ficava essa terra, saiu como Deus lhe ordenara. Na primeira provação, o cara começa a pisar na bola. Recebeu riquezas de Faraó, mas recebeu riqueza de um modo indigno. Deixou Faraó pegar a sua mulher, como se fosse mulher dele, e começou a dar coisa para Abraão, para agradar Abraão. Eu vou agradar o irmão dela, porque a irmã dele está comigo. Eu vou agradar esse cara, porque ela vai ficar mais feliz ainda comigo. Olha o que esse homem aqui fez. Quer dizer que logo no início da sua caminhada, Abraão não quebrou a asa não, ele teve uma fratura exposta. Fratura exposta. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que apesar de Abraão ter tido a sua asa quebrada, Deus restaurou Abraão, e Abraão voou ainda mais alto do que ele já havia voado no início da sua caminhada. E ele termina a sua vida sendo conhecido como o amigo de Deus. O amigo de Deus. Quebrou a asa, mas Deus restaurou. E ele voou mais alto. Ele teve voos magníficos. E ele termina a sua vida com o privilégio de ser chamado amigo de Deus. Diga graças a Deus. Outro exemplo é o de Jacó. Não faz muito tempo que nós falamos de Jacó aqui, não foi? Foi num dos cultos passados. Olha, Jacó, meu irmão, era um sujeito trapaceiro, era um sujeito trambiqueiro, desonesto, que não tinha nenhum escrúpulo, um verdadeiro 171, estelionatário de mão cheia. O cara não era mole. Jacó era digno de fazer parte daquela turma lá de Brasília. Ele era digno de fazer parte dos mensaleiros, dos sanguessuga. Porque era esse o caráter desse cara. Enganou o irmão, enganou o pai. Olha, nem o pai Jacó respeitou.
enganou o sogro. Então Jacó era aquele tipo de pessoa que você olhava para ele e dizia: isso aí é um caso perdido, não tem jeito. Não tem jeito. Contudo, apesar da sua ficha suja, apesar da sua asa quebrada, Deus restaura Jacó. Deus eleva esse homem de uma maneira tão espetacular que até o nome desse homem Deus muda para Israel, que quer dizer o príncipe de Deus. Não é espetacular isso aqui? Pastor, mas está na Bíblia? Tá. Deixa eu mostrar rapidamente aqui, Gênesis, capítulo 35. Gênesis capítulo 35, versículo 9 em diante. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, trambiqueiro, estelionatário, sanguessuga, deputado. Não, deputado não está não. Isso aí é outra coisa. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Aleluia. Olha como Deus muda a vida desse homem. Olha como Deus é maravilhoso. Por isso que Tiago disse: Elias era homem semelhante a nós, teve as mesmas fraquezas, veio da mesma lama, veio do mesmo chiqueiro, veio do mesmo mundo de treva, mas Deus o restaura e o faz o grande profeta Elias. Fez o mesmo com Jacó. Tem um outro exemplo na Bíblia que também eu acho maravilhoso. É de uma mulher que era prostituta, mulher que vendia o seu corpo para os homens, dona de um bordel, dona de um prostíbulo, mas apesar de ter uma conduta tão má, tão errada, Deus restaurou essa mulher. Estou falando de Raabe. Apesar da sua asa quebrada, Deus curou Raabe, Deus libertou Raabe, Deus usa Raabe como instrumento, e essa mulher acabou sendo peça fundamental na proteção daqueles 2 espias que foram espiar a terra de Jericó. Eles vão, se hospedam lá na casa de Raabe, tanto usava a casa dela como uma pousada para os viajantes, como ao mesmo tempo como um prostíbulo. Eu já contei aqui, há muitos anos atrás, 1983, se não me falha a memória, eu vinha do Rio de Janeiro para Recife de carro, e vi um rapaz comigo para me ajudar a dirigir, mas como ele dirigia muito mal, quando eu dei o carro para ele dirigir um pedaço, bastou meia hora eu tomei. Aí não confiei mais, porque quase o cara capota o carro. Aí passei a dirigir sozinho. E quando foi por volta assim de meia-noite, eu já não aguentava mais de sono. Estava bêbado de sono, não conseguia mais. Eu digo: olha, nós temos que encontrar um lugar para dormir. Era no estado da Bahia. Aí tinha um posto de gasolina, nós paramos no posto. Eu digo: se não tiver um lugar bem perto daqui, a gente vai dormir dentro do carro mesmo, aqui mesmo. Porque se for mais 15 quilômetros à frente, eu não aguento. Eu vou dormir no volante. Aí o frentista veio, nós perguntamos, ele disse: não, logo aqui. Olha, a 200 metros ali, o senhor vai prestando atenção no asfalto, tem uma descidinha de barro, o senhor desce, logo na frente tem um vilarejo, lá tem uma pousadinha para vocês ficarem. Tem uma luz vermelha na frente. A casa da luz vermelha. Não, mas era verdade. E você sabe que antigamente era assim, né? Os prostíbulos tinham uma luz vermelha. Era conhecida a casa da luz vermelha. Só que eu não sabia nem disso. Aí entramos no lugarejozinho, uma rua só praticamente.
Tinha uns caras bebendo numa biroscazinha que ainda estava aberta. A gente perguntou, vem cá, onde é que tem uma pousadazinha para a gente dormir? É logo aí, ó. Aí tem uma luz vermelha ali, aí paramos lá. Tudo fechado. Batemos. Enquanto a gente estava batendo e demorou a atender, encostaram 2 mulheres. 2 damas da noite. Boa noite. Boa noite. Os cavaleiros estão precisando de companhia? Não, nós estamos precisando de um colchão para dormir. Aí para cortar o barato logo, eu digo, olha, nós somos pastores. Nós estamos aqui para dormir. Aí elas olharam assim, tá bom, desculpa, e saíram. Daqui a pouco a mulher abriu a porta. Eu digo, minha senhora, nós estamos viajando o dia inteiro, já é 00:30, estamos cheios de sono. Tem um lugar aí para a gente dormir? Mas vocês querem só dormir? Só dormir. E queremos acordar cedo. Muito cedo. Ela, não, perfeito, pode entrar. Aí disse, olha, tem um quarto vazio, mas tem outro que está ocupado. Mas eu posso pedir para quem está nesse outro sair, ir para um outro que eu tenho e vocês ocupam os 2 quartinhos. Tá bom. Daqui a pouco a mulher bateu no outro, sai um cara de cueca, uma mulher de calcinha. Sabe de que esculhambação é essa aqui? Porque era um cabaré, era um prostíbulo. E ali nós dormimos. 5 da manhã ela nos chamou, né, para lavar o rosto, escovar os dentes. Tinha um pote cheio d'água assim no quintal. Você pegava com uma caneca de alumínio. Bom, então era o caso dessa mulher aqui. Os 2 espias chegam, se hospedam na casa dessa mulher. Devem ter contado para ela quem eles eram, o que eles faziam, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ora, nós estamos aqui numa missão divina, nós estamos aqui amando do Deus Todo-Poderoso. E essa mulher creu. Só que alguém viu quando eles entraram e foram dizer ao rei de Jericó, olha, tem 2 hebreus aí que vieram espiar a terra, são inimigos, estão na casa de Raabe. Aí o rei manda lá os seus soldados, vai lá, pega os caras, traz aqui, para a gente matar, para a gente arrebentar. E quando eles chegam e perguntam a Raabe, cadê os 2 homens que se hospedavam, que estão hospedados aqui? 2 homens? Não. Eles vieram aqui, é verdade, mas só me pediram a informação e foram embora. Olha, foram por aquele caminho ali. E ela tinha escondido os 2 espias debaixo das canas de junco. Você vê, uma mulher prostituta, uma mulher de má conduta, mas Deus disse, é uma eleita, é uma predestinada. Eu já vou mostrar isso, usando essa mulher como instrumento para proteger os meus servos, proteger esses 2 espias. Então Raabe, meus irmãos, foi absolutamente decisiva para que o povo de Israel conquistasse a cidade de Jericó. E mais do que isso, essa mulher hoje faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Abra no livro de Josué, por favor. Abra em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Versículo 25. Olha como Deus é maravilhoso. Os 12 espias espiaram a terra, fizeram um levantamento da terra, e aí as tropas de Israel invadem a cidade e conquistam a cidade. E Josué tinha dito, olha Raabe, você é uma eleita, você é uma predestinada, por isso Deus te usou. Você vai colocar aqui um cordão vermelho, um pedaço de pano vermelho na porta, porque esse vai ser o sinal para os meus soldados. Eu vou dizer a eles que onde tiver uma casa com esse pano vermelho na frente, não é para matar ninguém nessa casa, não é para destruir ninguém nessa casa. É o sinal. E assim ela fez. Aí no versículo 25 diz, o versículo anterior diz que eles destruíram a cidade toda, queimaram toda a cidade, mataram gente às pampas. Mas o versículo 25 afirma,
Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Eu disse que essa mulher passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Depois você leia em casa, Mateus capítulo 1. Ali tem a genealogia de Jesus. Ali estão relacionados reis, soberanos, poeta, gente de uma importância impressionante. Mas ali, no mesmo nível, está o nome de Raabe. Deus restaurou esta mulher. Deus a ergueu, porque ela era uma eleita de Deus. Ela era uma predestinada de Deus, em nome de Jesus Cristo. E o que nós podemos dizer de Davi? O grande Davi, um homem que se deixou seduzir pelos prazeres transitórios do pecado, um homem que se entrega ao adultério, um homem que tramou a morte do marido da mulher que ele havia conquistado como sua amante. Veja o que esse homem foi capaz de fazer. Conquistou uma mulher casada, seduziu a mulher, ele era o rei, ele tinha poder, deve ter usado toda a sua influência para poder seduzir aquela mulher. A mulher engravida, e ele diz: estou em apuros, agora eu quebrei a cara, o que é que eu faço? O marido dela é meu soldado, o marido dela está lá na guerra, como é que essa mulher vai aparecer grávida? E ele trama a morte de Urias. Ele manda para o seu comandante, para o seu general de guerra: olha, coloca Urias na linha de frente, bota logo lá na frente, para não ter chance dele escapar, para que ele morra na batalha. E assim foi feito, e Urias morreu. Pagou um preço muito caro pelo seu erro, pagou um preço muito caro pelo seu pecado. Davi, a partir daí, viveu profundas agonias na sua família. Na casa de Davi houve incesto. Dentro da casa de Davi, na família de Davi, houve homicídio, houve traição. Tem um filho de Davi que o trai, que o destrona, faz ele sair do trono. Quer dizer que Davi teve as suas asas quebradas, fratura gravíssima. Sabe aquela fratura que o médico diz: olha, nunca mais você vai andar. O osso vai como é que chama? Vai calcificar, mas nunca mais o seu braço vai mover, sabe? Fratura grave, ó. Ele não fraturou uma asa só não, ele fraturou as duas. Até para a terra dos filisteus esse homem foi. Ele fugiu para a terra dos filisteus, uma nação ímpia, uma nação inimiga, porque ele se sentia mais seguro lá do que na sua própria terra. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, apesar desse homem ter chegado no fundo do poço, apesar desse homem ter mergulhado na mais suja lama, Deus restaurou as asas de Davi. E quando Davi volta e reassume o trono, Davi ainda reina por mais 33 anos. E esses últimos 33 anos do reinado de Davi foram os anos das maiores conquistas militares de Israel. Quer dizer que esse homem caiu, deu de cara na lama, se esborrachou todo, se rebentou todo, mas Deus o consertou, Deus o restaurou. Deus consertou as suas asas quebradas, mas consertou de tal forma que esse homem é conhecido até hoje como homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Homem segundo o coração de Deus. Deixa eu mostrar Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22. Diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi
do qual também, dando testemunha, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Até hoje Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu disse logo no início da minha pregação, que a Bíblia é a galeria dos paus que nasceram tortos, mas que foram restaurados por Deus. A Bíblia é a galeria, a igreja de Jesus Cristo é a galeria daqueles que tiveram as suas asas quebradas e depois, de uma maneira maravilhosa e miraculosa, restauradas por Deus. Restauradas por Deus. Aliás, se Deus não fosse o Deus das asas quebradas, nenhum de nós estaria aqui. Eu não estaria, você não estaria, a irmã que está aí do lado não estaria, nenhum de nós estaria aqui. Olha, nós estamos aqui porque Ele é esse Deus misericordioso, porque Ele é esse Deus amoroso, bondoso. Todos esses personagens que eu citei se tornaram grandes heróis da fé. Todos eles. Mas todos eles já tinham suas asas quebradas. Alguns, depois de restauradas, quebraram outra vez, tiveram seus deslizes, cometeram seus pecados. Alguns foram para o fundo do poço, mas Deus os restaurou. E foi assim que eles foram capazes de voar de novo. Foram capazes de voar outra vez. Quantas vezes, meus irmãos, eu me senti assim, com a sensação de asas quebradas. Quantas vezes eu me senti como o pássaro que quebra as asas, rastejando, como um verme, sem forças para voar. Eu dizia: agora eu vou, e não conseguia ir. Eu dizia: vou vencer, não vencia nada. Agora eu me liberto disso, não me libertava nunca. A sensação era de que quanto mais força eu fazia para voar, mais eu me arrastava no chão como um verme. Você já se sentiu assim alguma vez na tua vida? É horrível. Eu já me senti assim, meu irmão. Foi dessa forma que Deus me encontrou um dia. Foi dessa maneira que Deus te encontrou um dia também. Quer ver uma coisa? Abra em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 6. Encontraram? Ezequiel capítulo 16, versículo 6. O Senhor Deus diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Ainda que estás aí morrendo, ainda que estás aí nas últimas, eu te dou ordem, vive. No versículo 9, Deus diz: então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Aleluia. Olha, foi nessa condição que Deus me encontrou um dia. E foi nesse momento que Deus mandou ao meu encontro um homem, um amigo meu, de longa data, o pastor Wilson Almeida, que foi o instrumento de Deus para fazer com que eu ouvisse o evangelho da graça de Deus. Eu estava sangrando, o sangue escorrendo, todo mundo dizendo: olha, é só esperar mais uns minutos que morre. Estava nas últimas. E eu vou a Salvador, e eu estou no centro de Salvador, bem pertinho ali do elevador Lacerda, já pronto para entrar no carro e voltar para Recife. E minha mulher diz: deixa eu entrar aqui nessa loja para ver, eu não sei se era um lenço, alguma coisinha assim que ela queria comprar. E entrou na loja e eu entrei atrás. E quando a gente entra, eu me dou de frente a frente com esse homem, que há muitos anos que eu não vi. Olha como é que Deus faz. E ele disse: pastor Carlos Magno? Sou eu. Esse pastor,
Eu tenho te acompanhado pela televisão, eu tenho visto esta guerra que o irmão está, vão matar o irmão vai morrer, o irmão está destruindo a família, o irmão está sem paz, o teu semblante é de morte. E aí, a partir daí, esse homem se torna um instrumento que Deus usou para fazer com que eu ouvisse uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, que ao longo de mais de 30 anos de vida espiritual, eu tenho visto muita gente de asas quebradas na chamada Igreja Evangélica do Brasil. Às vezes asas que foram quebradas pelo falso evangelho, asas que foram quebradas por esse farisaísmo que gera uma santidade de aparência, por essa pressão violenta que vai obrigando as pessoas a viver uma vida de cinismo, a viver uma vida de hipocrisia, a ocultar pecados, a ter medo de confessar seus pecados a Deus. O sistema religioso quebra as asas das ovelhas de Jesus. Gente que começa a se sentir rejeitada por Deus, começa a se sentir condenada ao inferno, às vezes porque cometeu uma falha bobinha, uma coisinha à toa, mas foi ensinado para ela que se cometer um erro, ela perdeu a salvação. A pessoa olha para si mesma e ela se sente excluída do reino de Deus. Ela diz: Deus não me quer mais, eu não sirvo mais para Deus. Ela olha para as outras pessoas e ela começa a achar que todo mundo é perfeito, que ninguém erra, que somente ela erra. Ela começa a se culpar, ela começa a sentir um vazio dentro da alma. Olha, irmão, quando a pessoa vive num sistema assim, ela perde o rumo. Ela é bombardeada por todos os lados. A pessoa é sempre apedrejada por palavras de condenação, porque há palavras que são verdadeiras pedras de paralelepípedos na cabeça da pessoa, meu irmão. Só palavras de condenação. Mas o que nos conforta é que a Bíblia nos mostra aqui uma galeria imensa de pessoas restauradas, de pessoas refeitas, de pessoas reconstruídas. Como diz a parábola das bodas, que um dia desse eu preguei aqui, daquele rei que queria comemorar as bodas do seu filho, e teve uma hora que o rei disse: olha, traz lá os coxos, os cegos, os surdos, os mudos, os aleijados, tragam eles todos para o banquete, e todos eles foram restaurados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer nesta manhã que você pode, a partir de hoje, voar muito mais alto do que você já voou até agora. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: por mais alto que seja o teu voo, por mais alto que Deus permita que você voe, nunca esqueça de olhar para a marquinha da tua asa quebrada e restaurada por Deus. Seja grato a Deus, se entregue a Deus, deixe-se usar por Deus, porque assim como Deus usou Abraão, assim como Deus usou Raabe, assim como Deus usou Davi, Deus vai usar você também em nome de Jesus Cristo. Você também tem que fazer parte da galeria dos grandes heróis da fé. A lista não fechou, a lista está aberta. Mesmo que Deus tenha te trazido do fundo do poço, mesmo que Deus tenha te arrancado da mais suja lama do pecado, não tem problema. Tua asa estava quebrada, Deus restaurou a tua asa de uma forma maravilhosa, de uma forma miraculosa, e Ele agora permite que você alce voos cada vez mais altos, em nome de Jesus Cristo. Mas nunca se esqueça de olhar para a tua asinha e ver a marca da fratura e dizer: olha, eu estou voando hoje porque Deus restaurou a minha asa. Se não fosse Deus a restaurar,
eu estaria rastejando aqui no chão. Eu nunca esqueço disso. Quanto mais alto Deus permite que eu voe, mais eu olho para a fratura da minha asa. E eu lembro que um dia eu queria voar e não conseguia voar. Um dia eu queria sorrir e não conseguia sorrir. Um dia eu queria ter paz e não tinha paz. Um dia eu queria fazer aquilo que Deus mandava, mas eu não conseguia fazer o que Deus mandava. Eu queria me libertar e não conseguia me libertar. Eu queria mudar, mas não conseguia mudar. Aí Deus veio de lá com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia, e restaurou a minha asa. E disse: voa, Carlos Magno. Voa, voa, voa. E quanto mais alto Deus permite eu voar, mais eu olho para a fratura calcificada. E eu lembro, eu só estou aqui hoje, pregando o evangelho que eu prego. Eu só sou o que eu sou hoje. Você só é o que você é hoje. Você só crê no que você crê hoje, porque Deus consertou a tua asa quebrada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja grato a Deus. Seja profundamente grato a Deus. Por isso que eu me entrego de corpo, alma e espírito nas mãos desse Deus. Por isso que eu me deixo usar por Deus. Por isso que eu tenho a ousadia de dizer: Senhor, gasta a minha vida em prol do teu reino. E Deus gasta mesmo. Não importa de que maneira Deus queira que eu o sirva, eu vou servi-lo pela gratidão que eu tenho a esse Deus, em nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou ao seu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.